as crianças vão saindo aí, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Tá? Hoje nós vamos passear por 3 evangelhos. A gente tem passeado por alguns textos bíblicos ao longo desse período, né? Preparativo para a Páscoa. Nós estamos na nossa série de mensagens preparatórias para a Páscoa. Da manjedoura ao Gólgota, estamos trafegando pela vida de Jesus, preparando os nossos corações para a Páscoa. Hoje, em especial, estamos preparando também para a celebração da Ceia do Senhor. Hoje nós vamos começar o ato 2, a nossa sequência de análises de texto vão ser divididas em 4 atos. Tá? O primeiro ato nós já terminamos na semana passada. O segundo ato agora, o primeiro ato seria a infância de Jesus, os preparatórios dele na infância. O segundo ato é a anunciação e a proclamação do reino e do poder do reino. Nós vamos passar fevereiro todo passando por esse ato. O terceiro ato, lá em março. E o quarto e último ato, a própria celebração da Páscoa. Então, hoje nós iniciamos esse ato 2 da nossa série, da manjedoura ao Gólgota, o reino em proclamação e poder. E começamos do jeito que o próprio Evangelho começa. Nós vamos começar com a análise do chamado dos discípulos de Jesus. Nós vamos ver o rei começando a sua marcha, o rei começando a marcha em direção a Jerusalém, a sua caminhada até Jerusalém, nesse processo de 3 anos, e ele começa chamando os seus discípulos, porque o caminho até a Páscoa não é apenas uma sequência de eventos, é a formação de um povo que verá a cruz e testemunhará a ressurreição. Nós analisaremos 3 textos hoje, são textos mais extensos, eu peço sua paciência com a leitura, mas eu vou fazer uma única leitura, depois eu vou só fazer apontamentos, tá, aos textos propriamente ditos, para que você possa ter as referências. Mas nós vamos aqui, de maneira rápida, analisar João, capítulo 1, do verso 35 até o verso 51, que vai nos mostrar quem é esse que chama. Ele é o Cordeiro de Deus, é o mediador que abre o acesso ao céu. Tá? Nós vamos ver quando Cristo fala sobre si, dizendo que aqueles que o seguissem veriam os céus abertos sobre o Filho do Homem. Tá? Esse discipulado já nasce ali com um cheiro de Páscoa, porque seguir Jesus é seguir o Cordeiro. Depois nós vamos a Marcos, capítulo 1, do verso 14 até o verso 20, que vai nos mostrar que Jesus proclama o que ele proclama desde o início: o reino de Deus está próximo, e a necessidade de arrependimento e crer no Evangelho. Ele também nos mostrará que esse reino exige uma resposta, e uma resposta que deixa tudo imediatamente. O reino não aceita ser colocado em segundo plano. O Evangelho do reino sempre produz uma crise de prioridade. Ou Cristo reina, ou as redes reinam, ou o reino vem primeiro, ou não é reino. E aí nós vamos finalizar com Lucas capítulo 5, do verso 1 até o verso 11, que nos mostra porque esta resposta é radical, ao revelar o poder e a santidade de Jesus, levando Pedro a confessar que é pecador, e então Jesus o transformando, o enviando diante de outros, para que ele seja agora pescador de homens. Porque o discipulado começa quando pecadores encontram o santo e são alcançados pela graça, transformados pela graça de pecadores a pescadores de homens. Então, hoje, ao ouvirmos o chamado da mensagem do reino, já estamos sendo preparados para a celebração da Páscoa com mais clareza, mais intensidade, percebendo o Cordeiro chamando, o Rei anunciando, os pecadores sendo transformados para seguir ele até o Calvário, e além do Calvário, até o túmulo vazio, e do túmulo vazio até os confins da terra. Então, nós vamos ler os 3 textos. Se você tem aí o seu marcador que você recebeu lá no final do ano, né, o marcador celebrativo do Natal. Em breve chegarão os cartões da Páscoa, né? E aí nós não vamos fazer marcador de página dessa vez, vamos fazer um cartãozinho, mas em breve também, para o aniversário da igreja, certamente faremos novos cartões. Você vai guardando aí os seus marcadores, porque de vez em quando a gente vai passear por diversos textos. Então, se você está com a sua Bíblia aberta aí, vai ser mais fácil. Se você estiver só na Bíblia eletrônica, você vai ter que ficar digitando aí de um texto para o outro, tá? Mas você pode acompanhar também a leitura no telão para facilitar a sua vida também. Então, nós vamos ver o primeiro texto, João, capítulo 1, Evangelho de João, do verso 35 até o verso 51. Então, leiamos. No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 de seus discípulos, João Batista, tá, meus irmãos?
E olhando para Jesus, que por ali passava, disse: Este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus lhes perguntou: Que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele lhes respondeu: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram o dia com ele, e era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Disse-lhe: Achamos o Messias, que significa Cristo, e o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado de Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia e, encontrando Filipe, disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe disse-lhe Filipe: Vem e vê. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele, dizendo: Este é o verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E Natanael, perguntando-lhe: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: Crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verás coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade, digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos agora ao texto de Marcos. Marcos, capítulo 1, do verso 14 ao verso 20. Marcos, capítulo 1, do verso 14 ao verso 20. Depois que João foi preso, João Batista, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Então, imediatamente, eles largaram as redes e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou, e eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu e os empregados no barco. Pulemos agora, então, para Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, aqui é o mesmo lago da Galileia, tá? Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir as palavras de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era de Simão, o mesmo Simão das últimas 2 narrativas, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai mais para dentro do lago, lançai as vossas redes para pescar. Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Pois com a pesca que haviam feito e a admiração tomou conta dele e de todos os que estavam acompanhando, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram.
Senhor, aplica aos nossos corações a Sua palavra, abre o nosso entendimento, atrai a nossa concentração. Clamo também por aqueles que estão acompanhando de casa, que eles possam não se perder com as facilidades da modernidade, mas que tenham a devida concentração à Tua palavra que será anunciada, ao Teu chamado que será anunciado nessa noite, e que nós possamos responder como os discípulos responderam, prontamente Te seguindo, deixando tudo para trás, porque nada mais importa do que estar diante de Cristo, seguindo o Mestre, aquele que é o nosso Salvador. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, como eu disse, nós estamos vendo aqui 3 narrativas dos chamados dos primeiros discípulos, a narrativa segundo a visão de João, depois a narrativa segundo Marcos e segundo Lucas. Os textos se intercalam, se ligam e se completam para a gente ter uma visão maior, mas cada um deles está focado em uma expectativa própria do autor, tá, de fazer algum tipo de revelação sobre o Senhor Jesus. Nós vamos começar analisando o texto de João, capítulo 1, verso 35 até o verso 51, e nós vamos analisar aqui, perceber a identidade do rei, o cordeiro que abre o caminho. Então, nós começamos o texto, tá? João começa o texto fazendo uma declaração que é o alicerce de toda a festa da cristandade, da festa da Páscoa, de tudo aquilo que nós celebramos, tanto na Páscoa quanto no Natal. A declaração de João Batista, ao ver Jesus passar, é a própria identificação do cordeiro. Quando Jesus passa e João Batista vê Jesus passando, João avisa, diz, anuncia, identifica: eis o Cordeiro de Deus. Para um judeu daquele primeiro século, essa frase obviamente ecoava imediatamente o Cordeiro Pascal. Aquele Cordeiro de Êxodo, capítulo 12, aquele Cordeiro que foi imolado para que o povo fosse liberto, aquele Cordeiro que é o símbolo da Páscoa para eles, que é também uma analogia direta ao servo sofredor, porque o servo sofredor também é apresentado como um cordeiro. Então, a lógica de João Batista aqui é muito clara. Antes de Jesus ser apresentado como o rei que governa, ele é apresentado como cordeiro substitutivo, ele é apresentado como cordeiro pascal. Então, o caminho para o reino começa no altar do sacrifício. O caminho do reino do Senhor Jesus, o caminho de implantação do reino de Deus pela obra do Senhor Jesus Cristo, começa com o cordeiro sendo apresentado, o cordeiro sendo anunciado. E aí, então, do verso 42 até o verso 49, João, então, nos mostra esse cordeiro que é o rei, mas é o rei que conhece os homens. Então, à medida que os primeiros discípulos vão seguindo a Jesus, nós vamos vendo a autoridade divina dele se manifestando e a sua onisciência. Quando ele olha para Simão sem conhecê-lo humanamente, o primeiro contato de Jesus com Simão ali, ele imediatamente rebatiza João, ou melhor, rebatiza Pedro e ele chama de Cefas, que traduzindo para o nosso idioma, né, traduzindo o nome para o nosso idioma, seria chamar Pedro pelo seu próprio nome, tá? Mas dando uma conotação mais direta, de que ele é esta pedra, de que ele é esta rocha, de que ele é aquele que seria transformado pela graça. Ele é aquele que, na medida da caminhada com Cristo, seria transformado de um homem irascível, num homem que de fato é um pecador, numa rocha onde a igreja do Senhor encontraria sustentáculo, encontraria suporte, encontraria apoio. É óbvio que nós não confessamos a tradição romana de que Pedro é a rocha da igreja é Jesus Cristo, é onde a igreja está alicerçada, mas é óbvio, é muito claro, o texto bíblico nos diz que Pedro representa uma grande liderança no início da igreja. Então, a ação do apóstolo Pedro no começo da história da igreja é essencial para que a igreja conheça a verdade de Cristo e possa se desenvolver ao longo dos seus primeiros anos. Então, Jesus Cristo, ao olhar Pedro, ele já declara sobre a vida daquele indivíduo que ele seria um indivíduo transformado, e a ponto de ser transformado, a ponto de ser usado como essa coluna da igreja, como o próprio apóstolo Paulo vai reconhecer posteriormente, quando diz que foi lá a Jerusalém e encontrou apenas Tiago, o irmão de Jesus, e Pedro, e ele chama ambos de coluna da igreja. Mas Jesus também não se relaciona só com Pedro aqui na narrativa de João, ele se relaciona também com Natanael. O Natanael que está sob a figueira.
antes mesmo de Filipe o chamar Natanael é o irmão de Filipe aqui, também discípulo de Jesus, Jesus o vê antecipadamente, e aqui há uma informação histórica interessante. A figueira é para esse período um lugar de meditação. Tá? Então, quando se analisa o contexto cultural, fazia parte da tradição e da cultura daquele povo, das pessoas, meditar debaixo da figueira. Então, quando o texto diz que Natanael estava sob uma figueira, estava debaixo de uma figueira, o que João está dizendo aos seus leitores é que certamente Natanael estava em um momento de oração, ele estava num momento de culto. Provavelmente Natanael está pedindo a Deus que intervenha na história de Israel, na história do seu povo, porque eles vivem um tempo de opressão, um tempo de domínio, e eles vivem um tempo de expectativa da anunciação e da chegada do Messias. Mas Jesus vê Natanael sob a figueira, lá no verso 48, antes mesmo de Filipe o chamar. E Natanael, impactado por essa mensagem que Jesus diz dele, né, dessa informação que ele diz, olha, eu já te vi lá debaixo da figueira, antes mesmo que teu irmão te chamasse para vir me seguir. E aí, diante dessa onisciência, desse rei que conhece os seus, Natanael confessa, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui a identidade de Jesus como Messias prometido é estabelecida pelo texto. E aí nós chegamos ao clímax, que é o finalzinho do texto ali, quando Jesus não apenas é apresentado como esse mestre, como o Cristo, como o Rabi, como o Rei, como o Messias, mas ele é também apresentado como esse mediador entre os céus e a terra. Lá no verso 51, Jesus se apresenta como esse. Ele diz, olha, você creu porque alguém te disse, mas eu estou dizendo a você que em verdade vos digo, que vocês verão, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui Jesus está fazendo uma analogia direto, tá, à escada de Jacó, relatada lá no capítulo 28 de Gênesis 28, verso 12. E aqui é interessante, se você lembra da história, quando Jacó está fugindo do seu irmão, ele chega a um local onde ele faz um acampamento, ele dorme ali, e no momento em que ele dorme, ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma escada que vai em direção aos céus, e os anjos de Deus sobem e descem dessa escada. Tá? Quando ele acorda, ele monta um altar lá e batiza aquele lugar de Betel, e Betel, a tradução é casa de Deus. Perceba aqui todos os elementos se encaixando. Quando Jacó vê aquela escada, ele subentende que ali é a porta do céu, é a porta de acesso ao céu. Então, ali é o local onde ele pode chegar até o céu, onde ele pode se aproximar do céu, porque os anjos de Deus estão subindo e descendo, estão passando por aquela escada. E aquele local, então, é a casa de Deus. E aí, o texto Jesus propositalmente usa essa expressão para deixar claro que a casa de Deus não é Betel, a casa de Deus é Ele. Porque assim como na visão de Jacó, os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada para terem acesso ao reino de Deus, Jesus diz, agora os anjos não andam e sobem e descem mais uma escada, os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Vocês verão os anjos subindo e descendo aos céus por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, por intermédio dele mesmo. Ele então se apresenta como esse mediador. Ele é Betel, Jesus é Betel, Jesus é a casa de Deus. Jesus é aquele que é a habitação eterna de Deus. Então nós temos o contraste no Antigo Testamento, Jacó viu a escada que era um lugar, Betel, a casa de Deus, mas a realidade, que é aquela tipologia que Jacó viu no passado, apontando para Jesus agora afirma que a escada não é mais um lugar ou um rito, mas é uma pessoa. Ele, o Filho do Homem, sobre quem os anjos circulam. E a lógica joanina do autor aqui é que Jesus está dizendo que ele é o único ponto de contato real entre a santidade de Deus e a miséria humana. Ele é o verdadeiro Betel, o céu que estava fechado pelo pecado, agora é declarado aberto sobre Cristo. Cristo é aquele que abre as portas do céu para pecadores arrependidos. Na medida dos seus arrependimentos, ele então agora é o meio pelo qual nós chegamos ao céu. E aí então,
nós temos, como eu falei, a referência do texto de que Natanael estava sentado debaixo de uma figueira, e a figueira era frequentemente uma espécie de local de oração, de meditação para os israelitas piedosos. Natanael provavelmente estava ali clamando pelo consolo de Israel, ou pela consolação de Israel, meditando juntamente nas promessas da aliança feita aos patriarcas, como Jacó, um dos patriarcas, aquele que viu a visão dos céus se abrindo sobre a escada e os anjos de Deus subindo e descendo. Então, quando Jesus diz que o viu ali, e logo em seguida ele cita a visão de Jacó, o que Jesus está dizendo a Natanael é que eu sou a resposta da sua oração. Eu sou a resposta da oração que você fez ali debaixo da figueira. Eu sou a escada que Jacó viu e que você estava meditando sobre ela, pensando sobre ela, ou usando ela como alguma espécie de consolo, na expectativa de que essa escada um dia de fato se tornasse real. Jesus não apenas conhece o lugar onde nós estamos, ele conhece as crises teológicas que nós passamos e os anseios de nossas almas. Se em João nós contemplamos a identidade do rei como cordeiro mediador que abre os céus, nós agora seguimos para Marcos, onde ouviremos a sua proclamação urgente sobre a chegada desse reino e a exigência de uma resposta radical. Então, na narrativa de João, o que João está tentando transmitir para nós é que Jesus é apresentado não apenas como rei, não apenas como cordeiro pascal, mas como o único mediador entre Deus e os homens, entre pecadores arrependidos e entre um Deus misericordioso. Marcos agora, na sua própria narrativa do texto, ele então nos apresenta esse processo de arrependimento, a proclamação do rei que traz arrependimento sob a sua soberania. Então, dentro desse texto, o Marcos então vai nos mostrando aqui o tempo de Deus e a resposta ao reino. Vai apresentar uma narrativa aqui apresentando esses comparativos entre tempo e a resposta diante do tempo. Primeiramente, o texto começa dizendo que Jesus, anunciando, logo depois que João Batista foi preso, ele começa a anunciar o Evangelho, e a sua anunciação diz o seguinte: o tempo está cumprido. E a palavra aqui no original, os irmãos sabem, eu não gosto muito de ficar com esse negócio de grego, tal, eu não gosto de ficar complicando, eu entendo que o texto no nosso idioma é suficiente para nós aprendermos, mas algumas nuances precisam ser lembradas a partir daquilo que foi escrito dentro do texto original. Então, na escrita original, o que o autor está querendo tratar aqui não é de tempo no sentido de contagem normal, cronológica de tempo, como a gente utiliza. Mas a ideia aqui é de um tempo de Deus, é o tempo da ação divina, é o tempo daquilo que Deus de fato faz, é o kairos, é o tempo na perspectiva divina. Então, nessa perspectiva, o reino de Deus está próximo, porque o rei está presente. E diante do rei presente, há uma dupla exigência para todos aqueles que são impactados pela informação da chegada do rei. Porque a proclamação do rei exige duas atitudes inseparáveis: arrependimento e fé. Arrependimento não é apenas remorso, mas é uma mudança radical, uma mudança de direção. E a fé, o que é? A fé é a plena convicção, a plena e total confiança, absoluta confiança na obra deste rei, na obra desse Salvador, na obra desse que anuncia o rei. Ou seja, a plena fé no Evangelho, na boa notícia de que Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo morreu e ressuscitou, que Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, que o sangue de Jesus é o suficiente para remir todas as nossas culpas. A fé, a confiança nisso é o que a Bíblia chama de fé. Então, na perspectiva da tradição histórica da igreja, essas duas percepções são faces de uma mesma moeda, são duas faces de uma mesma moeda. Elas sempre andam junto. Arrependimento e fé caminham juntos. A conversão de um indivíduo acontece na medida em que ele se arrepende de seus pecados e que ele deposita a sua fé na graça soberana de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, daí você tem o chamado apresentado do verso 16 até o verso 20. Jesus está caminhando junto ao mar e ele emite um comando: vinde após mim. Tá? E ele destaca esse comando, tá? De uma forma, o texto apresenta esse comando como um comando imperial,
um desses comandos que é dado e que você não tem a opção de não aceitar ou a opção de não se render a esse comando. Então, nesse sentido, Simão, André, Tiago e João respondem imediatamente. O que o texto de Marcos nos mostra é que, na medida em que Cristo chama Simão, Tiago, André e João, eles não pedem um tempo para pensar, eles não negociam. E é interessante porque, na narrativa de Marcos, esses 4 pescadores, depois a gente vai ver ali na narrativa de Lucas que eles são sócios. Então, esses 4 indivíduos trabalhavam juntos, não apenas eles 4 trabalhavam juntos, mas eles trabalhavam com outros pescadores, inclusive com o pai de um deles aqui, com o pai de 2 deles, na verdade, e ainda haviam outros empregados, ou seja, o empreendimento deles não era um empreendimento qualquer. Tá? Pedro, Tiago, João e André não eram pescadorzinhos, tá? Eles não eram pescadores perrapados, eles tinham um empreendimento com empregados, um empreendimento que sustentava suas famílias. É certo que o texto aqui, eu não estou aqui de forma alguma defendendo que eles eram magnatas da pesca, tá? Eles não eram os senhores do pescado na Galileia, mas certamente eles tinham estabilidade, tinham uma estrutura familiar, uma equipe que dependia deles ali, porque eles, obviamente, estavam no comando do negócio, mas na medida que eles ouvem o chamado de Cristo, que eles ouvem o chamado do Rei, que eles reconhecem que o reino de Deus está próximo e que o Rei se apresentou diante deles e que o Rei tem prioridade absoluta sobre absolutamente tudo, a resposta deles é imediata. O texto diz que Tiago, João, André e Simão deixam tudo imediatamente e seguem o Senhor. Então, nesse sentido, para um pescador da Galileia, abandonar as redes e o barco significava abandonar o seu capital, a sua segurança. Tiago e João deixam o pai, Zebedeu, com os empregados, o que indica que essa empresa familiar era uma empresa relativamente próspera, como eu comentei. O chamado de Cristo não foi um convite para aqueles que não tinham nada a perder. O chamado de Cristo é para aqueles que estão dispostos a perder tudo para ganhar o reino. O chamado do Rei é para aqueles que estão dispostos a perder tudo para ganhar o reino. Mas o reino não é apenas anunciado por palavras de autoridade, ele também é demonstrado por atos de poder que confrontam a nossa miséria e revelam a nossa missão. E aí a gente segue então para a narrativa de Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Então nós percebemos aqui Lucas, obviamente, dentro do seu estilo de escrita, um estilo bastante dialético no processo de explicar todas as coisas e mostrar pontos e contrapontos. Nós percebemos o texto, Lucas abrindo aqui um comparativo entre a lógica divina e a lógica humana. Porque após ensinar a multidão, Jesus ordena a Pedro: faz-te ao largo e lança as redes para pescar. Aqui é interessante porque a gente tem aqui um embate entre 2 indivíduos que, a esta altura da narrativa de Lucas, já têm consciência mais ou menos de quem o outro é. Jesus sabe que Pedro é pescador. Jesus sabe que Pedro é um pescador profissional. Pedro já sabe que Jesus é carpinteiro. Ou seja, Jesus não entende de pescaria. Quem entende de pescaria é Pedro. Pedro ouviu Jesus pregar, ouviu Jesus anunciar o Evangelho. Pedro reconhece que Jesus é mestre. Pedro reconhece que as palavras de Jesus são palavras fortes e poderosas, que de fato refletem aquilo que ele aprendeu desde a sua infância. E Pedro obedece à ordem de um carpinteiro para fazer o oposto do que ele, como um pescador profissional e experimentado, nunca faria. Pedro passou a noite toda pescando, isso já era de dia, tá? Passou a noite toda pescando. Pescar de dia é mais complicado, especialmente pescar com rede. Certamente a água esquenta mais, os peixes, obviamente, se movimentam com muito mais rapidez.
não é apropriado pescar de dia, por isso é que Pedro responde educadamente ao Senhor, diz assim, Senhor, a gente já pescou a noite toda e não pegou nada. Basicamente o que Pedro está dizendo é, Senhor, eu sei o que eu estou fazendo, tá? Mas pela tua palavra, eu vou fazer o contrário daquilo que a minha lógica manda fazer. Pela tua palavra, eu vou lançar as redes no meio do dia, mesmo que não faça o menor sentido lançar as redes ao longo do dia. E então Pedro diz, sob a tua palavra lançarei as redes, e aqui é o ponto de virada, a obediência à palavra de Cristo se sobrepõe à experiência humana. O que Lucas está querendo dizer para o seu leitor e para nós é que, diante da palavra divina, a sua perspectiva da realidade precisa se adequar à palavra divina e não ao que os seus olhos veem. Por isso que o texto bíblico vai trabalhar constantemente com a ideia de que nós não vivemos pelaquilo que vemos, mas vivemos por aquilo que acreditamos. Por isso é que nós confessamos a nossa fé constantemente nos cânticos e nas leituras que fazemos ao longo dos cultos, porque nós vivemos não pautados por aquilo que estamos experimentando nesse momento. É por isso que mesmo em meio à confusão, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao mundo desabando ao nosso redor, nós continuamos cantando aleluias. Por isso continuamos louvando ao Senhor. Por isso continuamos com um sorriso nos lábios, um sorriso na boca, ainda que nossos corações estejam tristes e chorosos, porque nós temos plena convicção de que, como eu disse na oração, e cantaremos em um momento futuro, num dos cânticos que introduziremos, nos preparando para a Páscoa, que nós lutamos batalhas que Cristo já venceu. Por isso é que nós caminhamos com fé, por isso é que nós caminhamos, porque o ponto de virada, e o ponto de virada para Pedro, é o ponto de virada para nós também, é que a palavra do Messias se sobrepõe à realidade e à experiência humana. Mas diante dessa palavra que mostra que ele é conhecedor de todas as coisas, a resposta de Pedro é a resposta que todo indivíduo deve ter. Porque o texto diz que depois que Pedro encheu os barcos, pediu socorro lá do outro barco dos seus sócios, vieram, encheram os 2 barcos, tanto que o texto é muito claro, diz assim, olha, eles quase afundaram, de tanto peixe que foi colocado dentro daquele barco, eles quase afundaram, quase foram a pique, chegam, obviamente, às margens com dificuldades, né, para transportar aquela quantidade absurda de peixe. Perceba aqui, meu irmão, as sutilezas do texto. Eu peço para você sempre prestar atenção. Raciocine comigo. Pedro, Tiago, João e André são o quê? Empresários da pesca, né? É isso que o texto nos diz? Eles acabaram de ter uma pesca maravilhosa. Eles acabaram de garantir o mês. Eles acabaram de ter lucros acima da expectativa. A expectativa daqueles 4 indivíduos e da sua equipe toda, do seu pai e de todos os trabalhadores, é que o dia foi perdido. Amanhã a gente vai ter que pescar o dobrado, porque o pescado de hoje a gente não pegou. Então, da próxima madrugada, nós vamos ter que trabalhar dobrado para encher 4 barcos ao invés de 1 ou 2, porque nós não conseguimos nada na noite anterior. E naquele momento eles acabaram de ter um lucro absurdo. Mas diante mesmo daquela realidade, olha, meus bolsos estão cheios, a resposta de Pedro é arrependimento diante da palavra de Deus. E essa é a resposta que todo indivíduo deve ter diante da palavra de Deus que se revela para ele. Ele olha para Cristo e diz assim, olha, eu vi o milagre, eu vi a tua palavra, eu entendi quem tu é e eu sei quem eu sou. Eu sou pecador. Então afasta-te de mim, porque eu não sou digno de estar diante de ti. E é diante dessa percepção da sua indignidade que o seu arrependimento é demonstrado, e então, diante da majestade de Cristo, Pedro cai aos seus pés e diz, Senhor, retira-te de mim, porque sou o pecador, porque a proximidade da santidade divina sempre expõe a corrupção humana. Pedro vê em Jesus não apenas um mestre próspero, mas o próprio Deus Santo. Mas aí, diante do arrependimento e da consciência de Pedro, Cristo então o transforma e o comissiona, juntamente com os seus irmãos, juntamente com os seus sócios, juntamente com os seus amigos. Jesus não atende o pedido de Pedro para se afastar, em vez disso, ele remove o medo de Pedro e dá um novo propósito para Pedro, dizendo, olha, não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens.
aquela expectativa de ser um pescador próspero, agora foi redirecionada para ser um pescador próspero, mas pescador daquilo que de fato importa, almas para o reino, almas que precisam ser transformadas pelo Evangelho. A missão dos discípulos não é levar morte, a missão dos discípulos é resgatar para a vida. E Pedro, que era um pescador bem-sucedido, sobre ele é anunciado que ele se tornaria um pescador bem-sucedido naquilo que de fato era o seu propósito de vida, ser pescador de homens. Assim como o profeta Isaías, ao ver a glória de Deus no templo, grita: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Pedro experimenta o mesmo terror sagrado. Em ambos os casos, a solução não foi o afastamento, mas a purificação e o envio. O Deus que expõe os nossos pecados é o mesmo Deus que nos capacita para o serviço. O Deus que, diante da sua santidade, aflora a nossa pecaminosidade, é o Deus que nos purifica, que nos perdoa e nos capacita e nos envia para o serviço. Diante do chamado do rei, diante da urgência daquilo que foi apresentado a eles, a resposta dos discípulos é uma só, é abandonar tudo e seguir o Mestre. Concluindo o raciocínio da análise dos textos, para que a gente possa passar para as aplicações, a gente precisa lembrar que, na primeira parte, nos é apresentado quem é Jesus. Ele é o Cordeiro, ele é a própria escada de Betel, ele é a porta de entrada para o céu. Depois, na segunda etapa, na segunda narrativa, nós vamos ver o que Cristo nos diz: arrependei-vos e vinde após mim. E depois nós vemos o que ele faz, revelando a sua santidade, revelando a nossa pecaminosidade, perdoando os nossos pecados e enviando pecadores arrependidos para serem agora pescadores de outros pecadores arrependidos, a fim de que entrem no reino de Deus. O Cordeiro que chama é o Rei que morre e ressuscita para que o céu permaneça sempre aberto e a pesca de almas continue. Quero finalizar fazendo aqui algumas aplicações sobre cada um desses aprendizados que nós extraímos do texto. Primeiro, nós precisamos entender que o aprendizado sobre o Cordeiro Mediador muda como você se aproxima de Deus. A nossa vida é uma busca constante por acesso, por nos sentirmos aceitos. Construímos escadas de moralidade, religiosidade, de sucesso profissional, de aceitação social, tentando chegar a um lugar de paz e de aprovação. O Evangelho de hoje derruba todas as nossas escadas e aponta para a única que permanece: Cristo, a verdadeira escada de Jacó. A pergunta para nós, a pergunta que fica é: em qual escada você está tentando subir? Em qual escada que você está tentando chegar aos céus? Por que tipos de escadas você está tentando chegar aos céus? Pelas suas próprias escadas ou pela única escada verdadeira, a única escada de fato? E aí, aplicando individualmente para cada um de nós, quero falar para você que, porventura, possa se sentir um pecador indigno como Pedro, ou um fugitivo como Jacó. A boa notícia é que o acesso não depende da sua força para subir, mas do fato de que o céu já está aberto sob Cristo Jesus. Sobre ele já está aberto o acesso aos céus. Portanto, descanse na mediação de Cristo Jesus. Como eu já disse em outros momentos, semana passada, semana retrasada, se temos a Cristo, temos tudo. Se temos a Cristo, não precisamos de mais nada. Para você que, porventura, possa olhar para a narrativa do texto bíblico com um certo ceticismo, como Natanael, quando ouviu do seu irmão de que o Nazareno era aquele que era o Messias, ele responde de maneira jocosa e cética: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se você talvez olhe para esse texto com uma análise mais cética, uma análise um pouco duvidosa, pensando: será que Deus realmente se importa comigo? Jesus diz hoje que Ele o vê debaixo da sua figueira. Na sua figueira, onde você está, Jesus está te vendo. Na sua realidade, na sua percepção da história, no local em que você se encontra, Jesus está te vendo e se oferece como o único caminho real de acesso pessoal ao Pai. Isso muda a sua oração. Você não ora mais na esperança de ser ouvido, mas na certeza de que já foi, porque Cristo é o mediador. Isso muda a sua adoração,
porque você não canta para merecer o favor de Deus, mas porque o favor dele já foi dado gratuitamente no Cordeiro. A segunda aplicação que podemos tirar do texto sobre o aprendizado que tiramos das três narrativas, o aprendizado sobre o reino soberano muda as nossas prioridades diárias. Os discípulos deixaram tudo para trás, imediatamente. O texto reforça isso várias vezes. Imediatamente eles deixaram tudo para trás. Não houve discussão, não houve debate. Dá a entender, inclusive, que não deram nem satisfação para o pai. Tá? Os filhos de Zebulon, de Zebedeu, nem sequer deram satisfação para o pai. Simplesmente largaram tudo e seguiram o mestre. E a sensação que dá, obviamente, a gente está aqui conjecturando, porque o texto não adentra nessas questões, mas eles passaram 3 anos acompanhando Jesus, e, obviamente, o texto não se obriga a fazer esse tipo de explicações, mas o que dá a entender é que o pai também compreende quem é aquele que está chamando, a ponto de não se opor à ação dos filhos, muito pelo contrário, endossar essa ação. Então, quando nós olhamos para a atitude dos discípulos que deixaram tudo para trás, a pergunta que é feita para nós hoje é: quais são as redes que Jesus está mandando você deixar hoje? O que é que te prende e que você ainda continua agarrado a elas e não deixou para trás a fim de seguir Jesus por completo? Para você que, de repente, é um profissional dedicado, o chamado certamente não é para que você abandone o seu emprego. O contexto dos discípulos é um contexto muito específico. O contexto daqueles que são chamados para deixar tudo, para seguir um ministério missionário ou um ministério vocativo específico também, na maioria das vezes, é muito específico. A grande maioria de nós continuará a nossa caminhada de vida cotidiana normal, mas ainda assim somos chamados a deixar tudo para trás e seguir exclusivamente a Cristo. O chamado não é necessariamente para abandonar o emprego, mas para submeter nosso emprego, nosso status social, nossa condição financeira, o nosso cargo público, os nossos méritos, aquilo que nós alcançamos pela nossa própria capacidade, nós temos que submeter tudo isso ao reino. Sua profissão, seu emprego, seus negócios, a sua capacidade intelectual, o seu desenvolvimento intelectual, o seu status social, tudo isso é uma ferramenta para que a glória de Deus seja anunciada a outros. Não permita que isso se torne um ídolo na sua vida e que você venere muito mais essas coisas do que o Senhor que lhe deu essas coisas. Para os pais, como Zebedeu aqui, a pergunta é: nós estamos criando filhos para serem bem-sucedidos no mundo ou para serem servos no reino de Deus, dispostos a seguir o chamado de Cristo acima de tudo? Eu acho que, na mão de um bom escritor, que tem a capacidade de fazer uma boa crônica, a perspectiva desse evento sobre a ótica de Zebedeu é uma perspectiva bastante interessante, de perceber seus filhos largando tudo para seguir um rabi, que não é do grande centro, é um rabi que vem de Nazaré. O contexto aqui é totalmente inapropriado, no sentido de não há a menor expectativa de que isso aqui vai dar certo. Qualquer pessoa, numa perspectiva racional que olhe, vai dizer assim: olha, tem tudo para dar errado, esse negócio não vai chegar a lugar nenhum. Esse maluco é um carpinteiro lá de Nazaré, entendeu? O Nazaré, a gente já explicou nas mensagens passadas, Nazareno nada mais é do que um apelido jocoso para aqueles que são não quistos, aqueles que são esquecidos, porque Nazaré é uma vila esquecida no meio do nada, não fica nas rotas comerciais, não tem importância, não tem valor nenhum, e aí me sai um carpinteiro de lá, que agora se acha rabi, e ele sai por aí pregando, e os meus filhos estão abandonando tudo e vão seguir esse rabi. E aí, a perspectiva do texto, como eu comentei antes, nos traz a sensação de que Zebedeu não se opõe a isso. Porque talvez Zebedeu tenha preparado seus filhos para seguir o chamado do mestre. E nós, estamos preparando os nossos filhos para seguir o chamado do mestre? Ou estamos mais ocupados em preparar os nossos filhos para seguir os seus próprios chamados, para alcançar as suas próprias satisfações ou alcançar aquilo que de fato lhes dê segurança na vida? Qual é a escala de valor, você que é pai, você que é mãe, qual é a escala de valor na criação do seu filho?
A sua preocupação é que seu filho tenha um bom preparo, para que ele tenha um bom emprego, para que ele tenha um bom acesso na vida de trabalho, ou sua preocupação inicialmente é preparar o seu filho para ouvir o chamado do rei e responder positivamente ao chamado do rei? Isso é algo que nós, pais, precisamos nos indagar constantemente, porque nós somos ludibriados e induzidos a olhar para os nossos filhos e nos preocupar muito mais com o fato deles serem bem-sucedidos monetariamente, profissionalmente, nas suas carreiras, do que serem bem-sucedidos na sua relação com o Senhor. Nós estamos dispostos a lançar os nossos filhos para o outro lado do mundo, se ele puder estudar, se ele puder se preparar, se ele puder se tornar o melhor na sua área. Mas nós não estamos dispostos a ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Nós, muitas vezes, terceirizamos isso, entregamos para a professora da escola bíblica, entregamos para a professora do culto infantil, entregamos para os cultos, entregamos para outras atividades, e nós estamos mais preocupados em colocar os nossos filhos nas melhores escolas que tenham melhor capacidade de ensino, mas não estamos preocupados em dar aos nossos filhos o melhor acesso, a melhor entendimento do texto bíblico, a compreender melhor o texto bíblico, a compreender a voz do Salvador, a compreender quem Ele é. Isto é algo que nós precisamos meditar. O texto nos apresenta, e eu aqui confesso que é pura conjectura minha, tá? A partir do texto, e aqui eu peço perdão, não é a melhor forma de aproximar-se do texto, mas a narrativa é tão incisiva no ato desses quatro, de abandonarem tudo e seguirem Jesus, e há uma preocupação do autor bíblico em citar o pai, a ponto de não fazer nenhuma referência sobre a reação do pai, que me traz a sensação de que, sim, Zebedeu satisfez-se com a escolha de seus filhos, porque entendeu que eles fizeram a melhor escolha, porque entendeu que eles ouviram o chamado do rei. Então, nós precisamos aprender com esse tipo de percepção e olhar para nós mesmos na condição de pais, de mães, como é que nós estamos criando os nossos filhos, qual é a escala de valores que estamos usando para criar os nossos filhos. Porque diante dessa realidade, isso tem que mudar muitas coisas em nossas vidas. Isso primeiramente precisa mudar a nossa agenda. A soberania de Cristo significa que Ele tem o direito de interromper os nossos planos com os seus planos, por melhor que sejam os nossos planos. De repente, nós fizemos ótimos planos para os nossos filhos, mas pode ser que o Senhor chame eles para outros planos. E se nós prepararmos os nossos filhos para responderem ao chamado do Senhor, eles certamente ouvirão o chamado do Senhor. Agora, se nós criarmos toda uma próxima geração, pensando única e exclusivamente neles como indivíduos isolados da sua realidade espiritual, nós certamente criaremos uma geração que estará preocupada primeiramente com eles, do que depois com eles, do que com o próprio Cristo. E isso tem que mudar a nossa percepção da nossa agenda, tem que mudar a nossa percepção sobre a nossa relação com aquilo que, de fato, aparentemente nos traz segurança, que são as nossas finanças, porque diante da realidade desses pescadores que abandonam tudo, a sua vida, a sua profissão, aquilo que eles haviam, a segurança deles para seguir o Mestre, nós precisamos entender que, no fim das contas, os recursos não são nossos, os recursos sempre serão do Senhor, e eles devem ser tratados como ferramentas para o avanço do reino. A resposta ao vinde após mim ainda nos custará tudo, e se ela não nos custar tudo, ela não é, de fato, um chamado real. Se nós não abdicarmos de tudo e depositarmos a nossa esperança única e exclusivamente naquele que nos chama, vinde após mim, certamente nós ainda estamos ancorados em outras coisas que nos dão segurança. Diante da realidade dos discípulos, nós somos chamados a rever a nossa agenda, a rever as nossas finanças, a como nós lidamos com as nossas finanças, a rever a nossa relação com a criação de nossos filhos, a rever a nossa relação com o chamado do Mestre para as nossas vidas. Finalizando, terceira e última aplicação, o aprendizado sobre o encontro de Pedro com a santidade de Cristo muda como nós vemos e como nós nos vemos e como você serve. A reação de Pedro ao poder de Cristo não foi euforia, mas quebrantamento. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Nós vivemos em uma cultura que muitas vezes foge da convicção de pecado. Nós falamos pouco de pecado, nós abordamos pouco pecado. Pecado
entrou naquilo que é subjetivo. E deixa-me dizer uma coisa para você, meu querido, pecado não é subjetivo. Pecado é objetivo. A Bíblia diz o que é pecado. Tá? Ainda que a Bíblia não descreva absolutamente todos os pecados, a Bíblia é muito clara naquilo que desagrada a Deus e naquilo que agrada a Deus. Então, tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. Então, não tem espaço para essa subjetividade que muitas vezes a cultura cristianizada atual tenta criar. Ah, não, mas para um pode, para outro não pode, para mim é, para você não é, da minha perspectiva é, da sua perspectiva não é. Isso não existe dentro do texto bíblico. Meu. Pecado é o que Deus diz que é pecado, não o que eu acho que é pecado. Então, nessa perspectiva, a gente está acostumado muito com um linguajar evangélico que fala pouco de pecado, porque nós temos medo de definir o que é pecado. Nós temos medo de pegar o texto bíblico e dizer para as pessoas, olha, meu querido, é o texto que está dizendo que é pecado. Não é eu, não é a minha opinião, não é a minha interpretação sobre os eventos. É o que o texto está dizendo. Então, se é pecado, é pecado. Por exemplo, uma questão puramente exemplificativa para nós é a nossa própria relação com a ética comportamental, sexual e de relacionamentos. Muitas vezes a gente diz, não, porque depende, fulano, a perspectiva, a expectativa de vida, as experiências, o que ele já viveu, o que ele não viveu. Ora, meu querido, há uma ética sexual comportamental esperada de todo crente. Quer você esteja na adolescência, quer você esteja na idade adulta, quer você seja casado, quer você seja divorciado, quer você esteja em processo de novo casamento, a ética sexual comportamental e a ética de relacionamentos do texto bíblico se aplica a todos, independente da sua condição. Tá? É o texto que determina como nós nos comportamos com o nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo é morada do Espírito Santo. Quer a gente já tenha sido casado ou não, quer a gente esteja ainda na expectativa do primeiro casamento ou não. A gente gosta muito de falar de castidade para adolescentes e jovens, né? Mas depois que se ultrapassou a barreira, aí aparentemente está liberado. Ninguém não tem mais importância, não, porque já passou, já aconteceu. Mas o texto bíblico não trata disso, não. A ética sexual comportamental do crente vale para todas as condições. Tá? Então, se você já teve uma vida sexual, mas hoje não está mais casado, a opção para você é castidade, até que você se case novamente. Tá? Não há espaço para um comportamento que vai se amoldando às condições do momento. É esse tipo de percepção de subjetividade comportamental que a gente vai aplicando às nossas vidas, que vai fazendo com que pecado seja um negócio subjetivo. Cada um entende o que é pecado. E o texto bíblico não trata dessa forma. O que é pecado, é pecado. O que não é pecado, não é pecado. Então, nesse ponto, nós somos chamados a olhar para o texto e entender que o texto exige de nós quebrantamento. Então, nós vivemos em uma cultura que foge da convicção de pecado, que busca afirmações de autoajuda, mas o texto de hoje nos ensina que o chamado para a missão começa de joelhos, começa em arrependimento, começa em compreensão de que diante de Deus nós somos pecadores. A pergunta para nós é, quando foi a última vez que a santidade de Cristo o fez sentir-se pequeno, ao mesmo tempo maravilhado com a graça que o alcançou a si mesmo, que o alcançou da mesma forma? Eu já tenho chamado a atenção dos irmãos para meditar nessa percepção. Meus irmãos, quando nós olhamos para a narrativa do texto bíblico e olhamos para a obra redentora de Cristo Jesus, e olhamos para nós mesmos, se isso não nos constranger, e por isso o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, se isso não nos constranger, certamente nossos corações ainda estão endurecidos. Porque diante do que Deus fez por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, quando eu aplico a mim, a minha reação tem que ser a mesma de Pedro. Senhor, aparta-te de mim, eu sou pecador, eu não mereço isso. Mas, ao mesmo tempo, a graça da mão estendida desse Senhor, que diante do meu arrependimento me chama para perto dele, isso também consterna o meu coração e me traz uma alegria de saber que os meus pecados ficaram para trás e agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, se o meu coração não é
profundamente abalado por isso, constantemente diante da narrativa do texto, certamente nós estamos enfraquecendo o peso do texto, esvaziando o peso do texto e não dando o devido valor a ele. Então, a gente precisa se perguntar, quando foi a última vez que a santidade de Cristo me fez sentir o peso dos meus pecados? E, ao mesmo tempo, qual foi a última vez que eu, olhando para essa situação, me agarrei aos pés da cruz e lembrei que os meus pecados foram remidos pela cruz? Isso precisa ser constante na nossa caminhada de fé. Por isso eu quero dizer para você que porventura se sente fraco, em sofrimento, lembre-se, é justamente nesse barco vazio, como o apóstolo Pedro estava, na noite do seu fracasso, que o poder de Cristo se manifesta para encher as nossas redes. Ele não chama os capacitados, certamente, ele capacita os chamados. Essa frase é um tanto quanto batida, a gente repete ela fica um tanto quanto desgastada, mas ela fala a nós. Muitas vezes a gente quer estar preparado para ser chamado, mas o texto bíblico diz que é o contrário. Cristo chama e nos molda, nos prepara e nos comissiona. Para nós que lideramos a Igreja do Senhor, que estamos adiante de áreas de liderança da igreja, nós precisamos aprender com Pedro. Ainda que nós tenhamos plena convicção de que sabemos muita coisa, nós temos que entender que, diante da palavra, nós obedecemos. Então, a nossa eficácia no ministério, nas nossas atividades que nós fazemos, não vem das nossas estratégias, mas ela vem da nossa obediência à palavra de Deus, mesmo quando ela parece ilógica. Certamente, a percepção disso muda a nossa missão. A tarefa de pescar homens não é para super-heróis espirituais, mas para pecadores perdoados que sabem que não mereciam o chamado e, por isso, servem com humildade e dependência. Isso muda o nosso testemunho. Ele se torna menos sobre as nossas qualidades e mais sobre a grandeza do Rei que chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Quando nós entendemos quem nós somos, nós falamos mais de quem nos chamou do que nós mesmos, de nós mesmos. Eu sei que parte da minha dificuldade com exemplos durante a pregação de experiências de vida está ligada, obviamente, à minha pouca experiência de vida, tá? 44 anos, 43, bebê dos 44, né? Bem, ainda estou um pouquinho velho, mas sim, não tenho tanta experiência quanto outros, mas eu tenho muita dificuldade com pregações onde o pregador tem sempre uma história da sua vida para exemplificar alguma coisa. Me dá a sensação de que o pregador está mais preocupado em falar de si do que falar daquele que o chamou. Obviamente, eu não estou fazendo juízo de valor sobre ninguém, isso é uma percepção minha. Mas, quando nós entendemos quem nós somos, a nossa preocupação deverá ser muito mais em falar das qualidades daquele que nos chamou, do que falar de nós mesmos. Porque, no fim das contas, é graça dele. Nós não merecíamos. Nós não tínhamos as competências para fazer parte desse reino. Mas, ainda assim, pela sua graça e misericórdia, ele nos chamou, ele nos transformou, ele nos comissionou, nos capacitou e nos enviou. E até que ele venha, nós realizaremos esta missão. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra, que ele nos prepare nessa jornada até a Páscoa, enternecendo os nossos corações, nos ensinando sobre o nosso Salvador, a fim de que possamos celebrar com muito entusiasmo esta obra remidora, a obra redentiva de Cristo, na Páscoa que se aproxima. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, fala conosco, Pai, nessa noite. Tem misericórdia de nós, Pai. Auxilia-nos a aprender com a Tua palavra, com o texto. Auxilia-nos a olhar para o Senhor, que é o único mediador. Auxilia-nos a olhar para esse Rei que nos chama e responder com o entusiasmo e com a celeridade que esse chamado demanda. Ajuda-nos também a reordenar os nossos valores, a olhar para esse chamado e dar a ele o devido valor. E responder com a brevidade que ele demanda. Que teu povo ouça a tua voz nessa noite, que a tua voz ecoe nos nossos corações e que nós venhamos a obedecer esse comando. Que repitamos a frase do apóstolo Pedro,
quando disse que sobre a tua palavra ele lançaria as redes. Então, sobre a tua palavra, nós seguimos para te obedecer. Comanda-nos a fazer aquilo que tu desejas, porque a tua vontade é melhor para nós, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos, confiados em Cristo Jesus, nosso único e suficiente mediador, no nome de quem nós oramos. Amém.